Palavra novamente. Pode continuar a sua apresentação. Boa tarde, gente. Eu falei um pouco mais cedo, eu sou estudante de arquivologia, sendo orientado por professora Mabel e supervisionado lá no acervo de Udásio, no Lugares de Memória, por Aline. E aí, hoje, eu vou fazer uma apresentação. Deixa eu só abrir ela aqui, só um minutinho. Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Tá carregando, agora já está aparecendo. Vê se vai passar. Tá passando, sim. Ah, pronto. E aí eu vou falar um pouco do percurso de elaboração do quadro de arranjo no acervo de Udásio Tavares, falando da questão do conceito até a prática. Bom, eu gostaria de ressaltar aqui que o acervo pessoal de Udásio Tavares foi doado em 94 e está agora no processo da terceira doação e sendo coordenado no projeto pela professora Evelina Roesel. Eu acredito que ela não está agora nessa sessão, mas ela estava pela manhã junto com a gente. E aí, o que é bom ressaltar nessa questão inicial, contextualizando, é que o acervo já passou por 3 diferentes projetos de organização. Mas esse que eu vou focar hoje é o coordenado, como eu falei, por professora Evelina. E aí, o que eu vou querer discutir aqui nessa apresentação são as pequenas mudanças que são extremamente importantes e que aconteceram no quadro de arranjo a partir de 2023, com a questão de incorporação dos novos documentos sob a custódia de Ildas Tavares, quando ele doou e fez ele não, perdão, mas quando a família dele doou para a UFBA. E aí, para poder contextualizar essa primeira parte, eu gosto de trazer a citação de Bellotto, que foi uma das pioneiras em relação à arquivologia no Brasil, que ela fala que o arranjo é uma operação ao mesmo tempo intelectual e material. Deve-se organizar os documentos, uns em relação aos outros, as séries, umas em relação às outras, os fundos, um em relação aos outros, dar número de identificação aos documentos, colocá-los em pastas, caixas ou latas, ordená-los nas estantes. Essa reflexão do, do livro da professora Bellotto é extremamente importante porque ela traz basicamente a funcionalidade do próprio quadro de arranjo dentro do acervo pessoal. E aí, sobre essa questão, eu trago o arranjo arquivístico com a questão de fundamentalidade para a organização de qualquer tipo de arquivo. Mas no contexto de arquivos pessoais, como o de Udásio, ele vai além da simples classificação de documentos. O arranjo também reflete a estrutura e as atividades do produtor, que foi sempre uma discussão que, dentro do próprio acervo, a gente sempre fica se comunicando entre nós. Tipo, esse documento é o quê? Tipo, a gente sempre tem essa questão de comunicação, porque para organizar a gente precisa pesquisar, a gente precisa se comunicar para poder entender aquelas obras que o Iudasi produzia. E aí, com o quadro de arranjo, a gente consegue organizar tudo, preservando a memória individual e coletiva do produtor, que é o Iudasi. Além de tudo isso, essa questão de organização, junto com o quadro de arranjo, ajuda a documentar a trajetória artística dele, literária e acadêmica, e também contribui diretamente para a construção do conhecimento sobre sua vida por completo e todas as suas obras. E aí, o que eu quero ressaltar nessa questão, que foi o que eu mais me debrucei sobre, foi a questão de, a partir de 2023, depois de muitas discussões, chegamos à conclusão, no caso, a professora Mabel e a Aline, chegaram à conclusão nessa questão de alteração do quadro de arranjo para poder atualizar ele, por conta das necessidades do próprio acervo, porque é sempre necessária a mudança e atualização. E aí, o que eu quero trazer em relação a isso foi que novas categorias foram criadas para abarcar essas produções, e algumas que já existiam no quadro de arranjo foram simplesmente alteradas a nomenclatura. E aí, por exemplo,
criou-se a seção de coleções, que reúne os materiais os quais o Dásio acumulava, como vinis, cassetes, fotografias, e com a percepção da necessidade, de fato, do próprio acervo, foi encontrada uma grande quantidade de conteúdo voltado a religiões de matriz africana. E aí criou-se a necessidade de se criar a série de atividade religiosa juntamente com as coleções. E aí é uma grande, essa parte de atividade religiosa é uma faceta importante, e até então era subrepresentada. Ficava dentro de outras séries e não tinha essa relevância que, após a pesquisa, após o estudo, viu que era necessária essa criação dessa série dentro do próprio quadro de arranjo. E aí, o que eu, porque eu sou responsável pela série de Fortuna Crítica e a de atuação artística de Udásio. E aí eu gosto de puxar também que a Fortuna Crítica não era assim antes. Ela era antes as produções na mídia impressa sobre Udásio Tavares. Essas pequenas mudanças são imensamente importantes na nomenclatura, porque é algo atual, é algo que a gente precisa discutir, é algo que a gente, como é que eu posso falar? A obra de Udásio consegue acompanhar o tempo assim que vai passando. E aí, no próximo slide, eu trago um pouco das mudanças, porque eu tive o trabalho de pegar os dois quadros de arranjo, e no lado esquerdo, a gente consegue ver o anterior, e eram somente 11 séries. E aí, eu dei foco nas publicações da mídia e imprensa sobre o Dásio Tavares, e atividade jornalística, juntamente com a atividade literária, a atividade docente e a documentação pessoal dele. Eu quis trazer nessas duas imagens para vocês conseguirem observar a criação das novas séries e a também criação das novas subcategorias. Porque a gente consegue perceber, pelo menos aqui em atividade literária, o número 1, a gente alterou para atuação artística e desmembrou um pouco. E aí a gente consegue ter mais uma grande série de subcategorias, entendeu? Tipo, trazendo os contos, as crônicas, as novelas, os romances, tudo que o Dásio produzia, de uma forma mais detalhada e de uma forma mais prática de se observar, de se entender. E aí também o que é bom ressaltar é sobre a questão de identidade civil e profissional, que antigamente era atividade docente, e aí se desdobrou nessa outra parte, porque se vocês observarem no anterior era um grande mix, sem o foco das subcategorias e sem desmembrar os conteúdos dentro de cada série. E aí no segundo, que agora foi feito em abril de 2024, a gente consegue perceber um trabalho mais apurado, um trabalho mais pesquisado, um trabalho com conhecimento do material que existe dentro do acervo, sabe? Porque foi na terceira doação, essa de agora, que a gente percebeu a necessidade da criação de novas séries, a criação de novas subcategorias, e aí foi acontecendo isso. A gente consegue ver um quadro de arranjo enxuto para um quadro de arranjo mais extenso, porém mais explicativo e melhor organizando o material que a gente tem lá dentro do acervo. E, puxando esse gancho, eu pego a parte dos desafios e soluções nessa questão de reorganização. E aí, o que eu posso falar é que durante a reorganização do quadro de arranjo, houveram alguns empecilhos, e um deles foi identificar categorias que capturassem toda a amplitude de Dásio Tavares, mantendo o equilíbrio entre generalidade e especificidade. Porque, da mesma forma que a gente precisa ser específico, a gente também precisa ser geral, porque é um acervo diverso. E se a gente for ser específico, sempre nunca vai se organizar. E aí também teve a questão de lidarmos com a incorporação de novas tecnologias. E aí eu gosto de ressaltar que não são apenas tecnologias digitais, mas também manuais que a gente conseguiu incorporar no acervo a partir dessa evolução. E aí a gente consegue garantir a preservação e a consulta a longo prazo dos pesquisadores que vão até o lugar de memória para poder utilizar do material de Udásio. E também outro ponto em relação a isso é que a gente precisa perceber que o quadro de arranjo precisa sempre estar
tendo manutenção contínua. Sempre que surgir uma documentação nova, ou sempre que existir alguma discussão nova, precisa ser algo que seja reestruturado, reorganizado, repensado. E aí, o que eu gosto de falar sobre esse quadro de arranjo atual, que é o de 2024, é que foi criada uma estrutura flexível, capaz de se adaptar a essas mudanças, sem perder a coerência. Porque, deixa eu retornar um pouquinho, se a gente perceber, o quadro de arranjo de 2024 é extremamente extenso, porém ele é fácil de se entender e completamente coerente. A gente consegue entender o que está se falando, a gente consegue, só de bater o olho, a gente já consegue identificar as coisas, entendeu? E é sobre isso que eu quero falar, sobre essa questão da necessidade de atualização do quadro de arranjo a partir do estudo do acervo pessoal de Ildásio. E aí, só um minutinho. E aí eu gosto de trazer a questão do que as mudanças realizadas dentro do arranjo a partir de 2023 demonstram como a aplicação de princípios arquivísticos podem transformar o acesso à memória e ao legado do próprio Eudásio algo constante, algo atualizado, algo para ficar algo que é de longa duração, sabe? E as adaptações feitas no quadro, incluindo a criação de novas categorias, a incorporação de novas tecnologias, trouxeram para a gente essa questão de segurança. E aí, esse trabalho reforça a importância da existência de acervos pessoais, arquivos pessoais, como fontes inestimáveis para a pesquisa acadêmica e para a perpetuação da memória cultural na sociedade. E, ao meu ver, acabando a minha fala agora, eu acredito que o trabalho de Aline e Mabel foi extremamente impecável e com um número reduzido de falhas, porque esse quadro de arranjo atual, ele é extremamente completo. Por mais que existam outras, como é que eu posso falar? Por mais que existam outras documentações que possam vir ao acervo do pessoal lá de dados no lugares de memória, esse quadro de arranjo consegue sim se incorporar e se conversar com essas novas doações sem a necessidade agora de mudanças. Ele consegue atender a tudo que a gente precisa dentro do próprio acervo. E aí, eu finalizo falando isso, gente. O quadro de arranjo é extremamente importante para a questão de perpetuação da memória cultural na sociedade, na questão de identificação do profissional que a gente está falando sobre. E é isso. Muito obrigada, Luiz. Excelente apresentação. Conseguiu trazer aí um pouco desse quadro de arranjo, das complexidades, né? Porque aparentemente é algo simples, mas a gente sabe das complexidades que é adaptar o quadro de arranjo. Primeiro entender, né? Entender a estrutura, entender a pessoa, entender o seu arquivo, para aí sim criar esse quadro de arranjo e depois dentro desse contexto, né, que é a chegada da documentação, do arquivo de Eudásio, no lugar de memória, de forma fragmentada, né, como eu vou usar esse termo lá na frente da minha apresentação. Então, ele chega em 3 momentos, e isso faz com que traz essa necessidade, da gente estar fazendo essas atualizações no quadro de arranjo. Bom, vamos lá, vamos seguir mais para frente, as perguntas vão ficar para o final. Então, agora, Roseli conseguiu, tá tudo ok com a internet? Sim, aqui está funcionando, bora ver se a apresentação colocar... Tá, qualquer coisa você pode me mandar a apresentação, tá certo? Então, vamos continuar as comunicações agora da primeira rodada, com o desafio na organicidade do acervo múltiplo e disperso de Eudásio Tavares, considerações sobre o procedimento de preservação, conservação e restauro, com Roseli Leal Ribeiro, Alceu Silva Menezes e Laís dos Santos Silva. Por favor, se apresentem e fiquem à vontade para iniciar a comunicação de vocês. Só para avisar que o nosso trabalho ele foi composto porque a mesa,
a princípio seria a mesa da UFBA, né, do Congresso da UFBA, mas aí passamos a fazer um trabalho com as pessoas que trabalharam na parte de conservação, preservação e restauro. Então, tem eu, Alceu, Laís, Jussara e a Larissa também. Mas aí eu apresento, porque na nossa própria apresentação, no final, a gente fala um pouquinho de cada um. Tudo bem, então, podem começar. Para a introdução, a gente traz como objetivo relatar a experiência vivenciada na rede de pesquisa em arquivos literários, na parte de preservação, conservação e restauro. A teoria utilizada foi restritamente norma Casares. A metodologia é um estudo de caso, documental, descritivo e quantitativo. Para atender ao objetivo geral, nós trazemos a demonstração de aspectos práticos, tanto de técnicas de preservação, conservação e restauro, identificar alguns tipos de suportes encontrados no acervo e analisar o quantitativo produzido. Para isso, foi feito em 6 etapas. Primeiro, a identificação, a separação, preservação, o registro, a conservação e o restauro. Vamos falar um pouquinho de cada uma agora. Bom, para fazer a análise quantitativa de documentos, ela é analisada em metros lineares. O cálculo de metros lineares é feito através do cálculo da altura versus a largura versus a profundidade. As caixas normalmente vêm em centímetros, então nós transformamos isso para metros, para posteriormente multiplicar por 12 para sair em metros lineares, porque senão teríamos metros cúbicos, e não é a proposta do cálculo de papel. Nesse sentido, na identificação, encontramos 11 metros lineares de documentos, 1.700 livros e 347 revistas, isto é, a identificação prévia para sabermos o quantitativo que iríamos ter que trabalhar. E a separação em péssimo estado e ótimo estado. 25% dos livros estavam em péssimo estado, sendo que 45% dos documentos estavam em péssimo estado. O que nós identificamos o que nós estamos abordando como péssimo estado e bom estado? Aí trazemos 2 imagens, uma mostrando um livro em péssimo estado e alguns documentos que estão em bom estado de conservação. Após essa separação, demos início aos trabalhos. A higienização começou optamos por começar pelos documentos que estavam mais em estado de mais degradação. Então, foi feita a retirada de metais, limpeza mecânica, com trincha, bisturi, algodão. No vídeo é um pouco do exemplo da retirada dos metais, preservação não somente dos documentos, como a pasta em si, que contém ali algumas informações, alguns desenhos feitos, né, pelo próprio Eudásio. No próximo vídeo, a degradação por alguns dejetos de micro-organismos. No vídeo, apresenta a traça, mas tivemos, como no acervo encontramos fungos, traças, brocas, cupim, piolhos, baratas, mas para exemplificar um pouco e mostrar um pouquinho do estado que encontramos o acervo. Na imagem, tem um álbum do Eudásio Bebê, se conseguir, não sei se conseguir olhar aí, mas aqui está dizendo 9 meses, fotografia de 9 meses. Para preservar esse álbum, fizemos um teste de tipagem da testagem da acidez, se o álbum se era possível manter as fotografias nesse álbum. E após o teste de tipagem, foi constatado que sim, o papel não era ácido, apesar de ter um amarelamento pelo tempo, optamos por preservar as fotografias na sua ordem do produtor.
No vídeo a seguir, mais um procedimento executado, que é a retirada de dobraduras, cola. Depois de passar da higienização, a gente vai para esse outro aspecto, para posterior restauro. A gente prepara o documento para posterior restauração. Registros, foi feito tantos registros manuais, no momento, no ato da execução, e posteriormente registro digital em planilha para fazer esses levantamentos desses dados. No vídeo, o exemplo do Alceu produzindo um álbum, que aí já partimos para a parte de conservação dos acondicionamentos, foi produção de álbuns, capilhas, encadernações, envelopes. Nas fotografias tem o álbum, tem a capilha e um livro que não pôde ser feito em encadernação, foi utilizado a capilha para preservação no próprio suporte. No vídeo, um pouco dos materiais utilizados, aí a mesa de corte que nós utilizamos, que ela possui algumas numerações, que é fácil para fazer o recorte, alguns papéis japonês que existem, né, no acervo. A gente dá o exemplo aí da fibra do papel, alguns são fibra pequena, outras mais longas, e isso é importante para saber qual tipo de material ser utilizado e como que será utilizado esse material. A gramatura também, se vocês observar, um é mais fino ali, pode ver a espessura dele, um é mais denso, pela própria fotografia, consegue observar que ele é mais transparente que o outro. E no vídeo, vamos apresentar um pouquinho da técnica de restauração. Alguns materiais utilizados, Jussara mostrando alguns tipos de materiais encontrados e a caneta de água. Ela vai fazer um procedimento que é de decalque com água. Esse procedimento é importante quando há uma extensão longa no material a ser restaurado. Por quê? Porque, em vez de cortar pedaços, a gente faz o desenho, só que ela vai fazer o desenho por cima do papel e vai utilizar só o papel que realmente é necessário, até porque o papel japonês é muito caro. Então, isso viabiliza não ter desperdício. É colocado na mesa iluminadora, ela vai apresentando um procedimento aí da preparação da cola, que é uma cola especial para restauro, é um procedimento que é misturado com água, e ela faz, posteriormente, a aplicação dessa cola junto ao papel e o documento a ser restaurado. Essa cola é importante porque ela prevê também, futuramente, caso precisar reverter esse procedimento. Aí a esteira de secagem, após, né, o procedimento da aplicação do papel e da cola, se coloca na esteira de secagem. Aqui é o exemplo do material que ela estava fazendo a restauração. Nós encontramos nesse estado, foi feita toda a higienização, limpeza. Esse documento em si levou 3 dias para ser higienizado, não somente pela raspagem, mas porque ele estava muito com fungo. Então, a gente tem que fazer sempre análise se o fungo está sendo ativo ou reativo, para poder, sim, depois, posterior, passar para o restauro. Aqui mais um exemplo do antes e depois, aqui sujidades de barata, dejetos, né? Nós conseguimos uma boa higienização nesse material, e ele conseguiu esse suporte, diferente do outro, que demorou 3 dias, esse na primeira limpeza já conseguimos uma boa higienização. Aqui outro documento, aqui mostrando os aspectos do fungo, também, se vocês analisarem, eles têm alguns pontos pretos, por isso que a higienização de fungo, ela é demorada, porque não é passar e apenas dar como limpo, a gente tem que sempre verificar se o fungo está ativo ou reativo. Na imagem ao lado, à direita, é a fotografia, uma fotografia que ela estava colada, então a cola, ela absorveu uma umidade que criou fungo, também foi feita a higienização, e o outro lado é o resultado.
Aqui também uma imagem, um antes, durante e depois. Um do lado esquerdo é um livro, do lado direito foram os documentos. Agenda, aqui, no mesmo aspecto da fotografia, foi colado algo e criou mofo, aí foi feita toda a higienização da agenda e hidratação da capa, porque ela ficou ressecada. Do lado, é os manuscritos As Flores do Caos. Se puder observar, embaixo nós também conseguimos uma boa neutralização dos fungos e higienizamento. Algumas fotografias soltas, que foi feita a higienização, foi colocado no papel livre de acidez e, posteriormente, acondicionado em novos álbuns. Aqui também algumas imagens, antes, durante e depois. Alguns materiais encontrados, que não é somente documentos, assim como encontramos artefatos, LP, CDs, DVDs, mas aqui trazemos na imagem só algumas tipologias. Aqui são fotolitos, né? Normalmente chama de negativo, o antes e o depois. Alguns negativos é irreversível, porque ele é um material mais químico. Aqui um pôster também, que conseguimos uma boa higienização e estabilização para o documento. Então, como o objetivo era relatar as experiências vivenciadas, entendemos que apresentamos os aspectos práticos e teóricos da preservação, da conservação, as técnicas de restauro, a identificação de alguns suportes encontrados no acervo e análise do quantitativo produzido. Nesse sentido, olha, não está indo o vídeo. Identificamos que o objetivo geral foi concluído, o acervo, por ser múltiplo, disperso, deteriorado, foi um desafio, principalmente por falta de infraestrutura e materiais, né? Há ponderações que o tratamento de restauro e acondicionamento ainda estão em andamento, e as nossas considerações, que a preservação deve ser preventiva, uma análise posterior ao término do tratamento, diretrizes de normatização da manipulação quanto ao uso dos documentos, tanto bibliográficos quanto arquivísticos, e elaboração de um manual com técnicas e materiais utilizadas na condução do tratamento. Os integrantes que escreveram esse trabalho, né, que elaboramos o trabalho, Alceu Menezes, ele é professor técnico em preservação e restauro, graduando em decoração e design pela UFBA. Roseli Leal, essa que vos fala, eu sou arquivista, especialista em gestão documental, atualmente mestrando em ciência da informação pela UFBA. E Laís Santos Silva, técnica em preservação, conservação e restauro, graduanda em biblioteconomia e documentação também pela UFBA. Jussara Santos de Jesus, ela é técnica em preservação, conservação e restauro, graduanda em letras. E Larissa de Oliveira Santos da Silva, ela é graduanda em arquivologia. Assim, agradecemos, finalizamos o trabalho, agradecemos, né, tanto CNPq, UFBA, a Fundação Casa Rui Barbosa, o FMG e a CEFT. Perguntas, estamos à disposição. Muito obrigada, Roseli. Muito obrigada. Peço desculpas porque eu confundi a Laís com a Larissa. Era a Larissa que não ia apresentar, né? Eu já estava ciente da Larissa.
Agradeço por ter apresentado também a equipe e parabenizo pelo trabalho extremamente importante, principalmente quando a gente inicia o trabalho com arquivos que não estavam acondicionados da forma correta, né? Massas documentais acumuladas. A cidade de Salvador é uma cidade com inúmeras situações que prejudicam o suporte, e as atividades de restauração são essenciais para que o acervo ele fique disponível, né? O objetivo é que a informação ela esteja disponível para toda a rede, para todos os pesquisadores, e a gente só vai conseguir isso, em muitos dos casos, com essas atividades técnicas, que começa aí com a triagem, com a higienização, e avança até intervenções mais profundas na documentação, como o trabalho de restauração, que a equipe faz, assim, de uma maneira maravilhosa. Parabéns, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Bom, nós vamos continuar agora a terceira comunicação com, não sei, Roseli, se é você que vai apresentar também, agora a terceira. Me diga se é você que vai fazer a apresentação. Roseli? É que eu fechei o áudio, desculpa. Sim, sim, vou apresentar. Espera que já estava abrindo a apresentação. Tudo bem, enquanto isso eu vou minuto. fazer a chamada aqui, nós vamos continuar a terceira comunicação, há pedaços de mim por toda parte, um estudo das marcas de proveniência no acervo de Eudásio Tavares, com Roseli Leal Ribeiro, Sônia Maria Ribeiro de Abreu, Fábio Freitas Nascimento e Yuri Santana Amadeu. Podem começar, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Se precisar, pode me enviar a apresentação que eu passo, tá? Ah, já está começando. Está com vocês, então. Saiu desconfigurado aqui. Clique para apresentar, para ver se ele... Ele está indo, mas desconfigurou. Bom, nós vamos apresentar pedaços de mim por toda parte, um estudo das marcas de proveniência do acervo de Eudásio Tavares. Esse é o nosso título do trabalho. Nós trazemos três autores para falar um pouco da marca de proveniência. Um é mais antigo, é David Perso, apesar da inscrição estar 2000... Não está passando? Não, não está passando. Eita, peraí, deixa eu voltar, então. Socorro. Para a gente também não está aparecendo no modo de apresentação, tá? Não sei se para vocês aí está aparecendo. Para mim está aqui no modo de apresentação. Deixa eu parar. Tá no modo geral do PowerPoint. Peraí. Engraçado é que para mim está indo. Roseli, feche a apresentação e coloque para apresentar e coloque o vídeo da apresentação. A janela. Compartilhe a janela da apresentação. Aí, fechei tudo, vou abrir novamente.
Foi? Ainda não Não foi. foi, não. Salva como PDF e abre o PDF. Acho que vai ser uma boa saída. Coloca em PDF, porque para a gente não aparece apresentando. E eu testei, viu? Ai, ai. Deixa eu ver aqui, deixa eu salvar. É porque eu fiz a inserção da capa, o trabalho já estava pronto, e aí eu tive que modificar porque mudou, né? Deixa eu salvar aqui em PDF, um instante. Tudo bem. Ou se quiser passar para a próxima apresentação enquanto eu estou, ou não, essa aqui finaliza. Essa finaliza a primeira rodada. Aí a gente vai aguardar um pouquinho, salva em PDF, para poder passar, e aí a gente vai finalizar essa rodada e entrar para as perguntas. Ai, porque também tem um vídeo, desculpa. Marca de proveniência. Cópia de apresentação que fiz. Aqui tá calma. Não está indo, gente. Se você quiser apresentar daquela forma, no modo de que não é o modo de apresentação, no modo de trabalho do PowerPoint, eu acho que dá certo. Será? Deixa eu ver aqui, então. Peraí. Por conta do vídeo, né? É que está tentando salvar, só que ele tá com vídeo, e eu acho isso que está dificultando. Tá, retorna para a tela inicial do PowerPoint. De anexar ao. Vai conseguir. Acho que agora salvou. Espero. Este computador, final, salvar. Você quer me encaminhar a apresentação? Se ela salvasse, ela não está salvando em PDF. Manda para mim em PowerPoint. Peraí. Vou te mandar por WhatsApp, pode ser? Ou tu quer que mande por Pode, e-mail? tanto faz.
Ah, ele nem está respondendo. Você está conseguindo enviar? Ou ele está travado? Ele está travado, travou tudo aqui para mim, eu não estou... Ai, estou te ouvindo daqui. Vou sair e entrar de novo. Abre aí, abre o áudio. Tá. Sai e entra. E eu vou pedir para as pessoas tomar uma aguinha. Se alguém quiser também, acho que pode adiantar alguma pergunta para o Luiz. Vamos aguardar 5 minutos até a Roseli. Acho que ela já está retornando. Luiz? Oi, Aline. Vou te pedir para retornar, abrir sua câmera. Estou retornando. Vou deixar o Luiz à vontade, até a Roseli conseguir resolver essas questões técnicas, e aí a gente pode adiantar um pouco. O Luiz trouxe aqui sobre o quadro de arranjo, né, as dificuldades, as necessidades de alteração do quadro de arranjo durante esse trabalho de Eudásio, desde a primeira doação até agora a terceira doação. E aí, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao Luiz sobre o quadro. Aproveitar até a Roseli conseguir resolver, a gente adianta um pouco com o Luiz, que apresentou aí as várias versões do quadro de arranjo. Mostrou novas séries, né? Então, quando a gente começa com o quadro de arranjo, o inicial, lá em 2018, quando ele começa no trabalho da primeira doação, ele tem todo um aspecto, né? E agora, em 2023, a gente sente a necessidade, junto com a terceira doação, de que esse quadro seja revisto para poder abarcar, né? Toda essa documentação. Professora Isadora. Não, professora não, Isadora. Eu tinha visto outra pessoa. Isadora levantou as mãos. Fique à vontade, Isadora. Axé. Quem sabe, né? Pode sim, pode fazer a pergunta digitada, que eu leio aqui para o Luiz. Luiz, a pergunta da Isadora. Qual seria, na sua opinião, a maior dificuldade enquanto arquivista no projeto de Eudásio no quadro de arranjo? Boa pergunta. Bom, eu como graduando em arquivologia e assim, discutindo com a professora Mabel, que já é arquivista formada, com a Aline, que também já é arquivista formada, num, num dos encontros que a gente teve recente, a Aline também pontuou a necessidade do saber entender o pertencimento que nós, arquivistas, temos, como também pesquisadores, para poder entender o acervo no qual a gente trabalha, para poder, nesse caso do quadro de arranjo, a gente poder construir as séries e as subcategorias de cada série a partir do trabalho de pesquisa dentro do próprio acervo. No caso da atuação
artística de Udásio. A partir do conhecimento do que se tratava, aquela documentação que estava ali, percebemos que existia, percebemos, eu falo, a Aline e a professora Mabel e a coordenação do projeto, que existia a necessidade da criação da categoria de atividade religiosa, porque Iudásio tem várias peças, alguns romances, algumas obras de arte em si, de pinturas, desenhos, que, como é que eu posso falar? Que fazem parte do candomblé, porque ele também era uma persona dentro da religião, entendeu? Eu acho que a maior dificuldade é entender esse pertencimento do arquivista também como pesquisador, nesse ambiente de pesquisa. Perfeito, Luiz. Tem uma pergunta do Júnior também, que ele fala: Luiz, gostaria de saber quais foram as maiores descobertas que fizeram durante o tratamento técnico que deram start para as mudanças no arranjo do acervo. Como eu falei agora anteriormente, falando um pouquinho da pergunta de Isadora, tipo, o entender das documentações e perceber os diversos aspectos ali dentro, tanto na fortuna crítica, quanto na atividade artística de Udásio, na escrita, nos documentos que tem lá. O maior exemplo disso foi a criação também da aba da série de coleções, que foi a percepção de que havia necessidade de de uma série mostrando os acúmulos de Udásio, mostrando o que ele colecionava ali dentro, porque existia uma extrema necessidade de deixar aquilo ali específico, deixar aquilo ali de uma forma, como é que eu posso falar? De uma forma mais fácil de se consumir aquele quadro de arranjo, entendeu? Perfeito. É um trabalho árduo, como o Luiz falou, é um trabalho que envolve muita pesquisa e é um trabalho de muitos braços, tá? Isso é importantíssimo, porque Mabel, arquivista, eu, arquivista, mas nós tivemos e precisamos, no momento de elaboração desse quadro, de outros braços também. Então, é importante lembrar do Henrique, que está aqui, que ajudou muito e ajuda, né? A gente sabe que a gente recorre muito ao Henrique, e ele teve contribuições também importantíssimas, tá? Na elaboração desse quadro de arranjo, a coordenação do projeto, porque a gente está ali de frente para o acervo, mas existem questões técnicas que precisam ser discutidas, né, que estão além da questão da documentação, do que nós estamos visualizando, mas existe uma série de requisitos, de regras dentro da arquivologia que precisam ser seguidas. Então, assim, são muitos braços nesse quadro de arranjo. E a gente não pode esquecer que é um trabalho em rede, é um trabalho conjunto. E isso foi muito importante para esse resultado que o Luiz traz aqui. Então, ele traz esse resultado, como ele falou na apresentação, de um quadro completo, de um quadro que, na visão dele, até que novas doações venham a chegar lá no lugar de memórias, ele consegue entender que esse quadro de arranjo ele vai suprir, eu não sei, porque o Dásio é uma caixinha de surpresa, tá? Eu não sei, eu realmente não tenho essa segurança que você tem, Luiz, mas ele consegue ver esse quadro de arranjo como algo completo, porque foi um trabalho feito por muitos braços. E isso é importantíssimo, principalmente quando a gente fala e quando a gente está dentro de um projeto em rede. Então, a gente consegue já ter os frutos desse trabalho, né? Então, esse quadro de arranjo é fruto do trabalho em rede, é fruto de todos esses braços, de todas essas pessoas, de toda essa pesquisa que foi feita e está sendo feita sobre essa documentação, sobre esse acervo. Pode falar, Luiz. E vale ressaltar também que esse é um trabalho inicial, porque eu ainda estou desenvolvendo ele para poder apresentar no congresso da UFBA. E aí, essas foram as minhas visões iniciais dentro desse estudo do quadro de arranjo, tanto a versão anterior quanto a de agora. E eu acho importante pontuar isso, porque pode ser que minha visão mude até o congresso, enquanto eu estiver com um referencial melhor, um referencial mais desenvolvido. Tá. Tem uma pergunta do Yuri, eu vou fazer e depois a gente vai retomar lá com a Roseli, e se mais alguém tiver alguma pergunta sobre o quadro de arranjo para o Luiz, a gente retoma lá no final. O Yuri, ele pergunta o seguinte: boa tarde, quanto tempo levou a construção do novo quadro?
A percepção ocorreu lá em 2023, e aí o quadro se finalizou não, o quadro se decidiu seguir ele agora em 2024, em abril. A percepção ocorreu ali no início, no meio de 2023, e aí agora, esse ano, que começou a utilizar o novo de 2024. Isso. Porque foi a Fases, não foi a Aline, que fez o antigo quadro de arranjo. Na verdade, a concepção do quadro de arranjo, ela vem sendo desde o início. O quadro de arranjo ele começa a ser construído quando inicia os projetos dentro dessas doações. Então, o projeto, na primeira doação, ele começou lá em 2017, acho que 2016 a 2018, por aí. Eu até peguei essas datas hoje, mas agora me passei aqui. Mas aí começa o tratamento da primeira doação. É um projeto em que nós temos a coordenação da professora Evelina, nós temos o Henrique também, nós temos a professora Mabel já, e uma empresa terceirizada fazendo o tratamento técnico, tá, dessa documentação. Mas a professora Mabel, ela está envolvida desde lá do iniciozinho nesse trabalho de 2000, eu digo de 2016, da primeira doação, porque essa primeira doação ela já foi alvo de um trabalho lá na década de 90. Tá? Mas o quadro de arranjo ele chega aí, nesse trabalho onde tem sim uma empresa terceirizada fazendo o tratamento técnico, mas desde então a coordenação do projeto, junto com a professora Mabel, em alguns momentos também eu estive envolvida, mas não nessa parte do quadro de arranjo, tá? Na primeira doação, e aí, desde lá, desse iniciozinho, que vem essa necessidade, porque quando você começa a fazer o tratamento de um acervo, né, você começa a fazer o tratamento de uma documentação histórica, você precisa elaborar um quadro de arranjo. Se nós estivéssemos falando sobre tratamento de arquivos na fase intermediária, nós iríamos dizer que trazer a necessidade da tabela de temporalidade. Mas no arquivo histórico não há o que se falar de temporalidade, a documentação ela é de guarda permanente e deve ser organizada através da elaboração desse arranjo. Então, esse arranjo começa lá, nesse início de tratamento da primeira doação. E aí, quando chega agora o tratamento, o projeto inicia para tratar essa terceira doação, novos documentos, novas necessidades. Né? As caixinhas de surpresa do Iudásio, elas começam a aparecer, e aí a necessidade de revisão, de atualização desse quadro de arranjo. Roseli? Eu te enviei aí o arquivo. Você mandou no meu e-mail? Porque não está, não, pelo WhatsApp e web, que eu estou com ele. Pronto, aqui. Recebi aqui, já vou compartilhar. Porque o meu não transforma, não está transformando, eu salvo em PDF, mas ele não vai, ele está indo só em PowerPoint mesmo, PPT. Tá, eu estou baixando. E eu acho que é por causa disso, que ele tem animação e tem o vídeo, e aí ele está travando. Não, mas está no cabo, Sônia. Tá. A internet está no cabo. Pronto, já estou com ele aqui, já vou compartilhar. Saiu. Aí, eu não vi. Aí, só voltar. Esse Felipe. Acho que agora. Prontinho? Está aparecendo para todos? Tá desconfigurado, sim, mas tá aparecendo. Tá desconfigurado, realmente. Eu não vou mexer, tá? Para poder não mexe que eu, enfim, pode dar seguimento. Eu já passei. Passou aí para vocês? Tá passando.
Há pedaços de mim por toda parte, um estudo das marcas de proveniência no acervo de Eudásio Tavares. Inicialmente, trazemos 3 teóricos que falam sobre, um é mais antigo, apesar de estar ali, pode passar, apesar de estar de 2018, David Persson, acho que o livro dele é do final do século XIX, mas foi traduzido e, né, inserido para português em 2008. Trazemos também Fabiano Cataldo, que está ali Azevedo, mas é o nosso professor, também conhecido, professor do ICI. Atualmente ele está cedido para o Museu Imperial, para verificação das marcas de proveniência do Museu Imperial, e o TESA, que atualmente a URGS está fazendo um dicionário das marcas de proveniência, principalmente brasileiras. Não pode passar. Antes de passar, o TESA, ele traz, assim, bem genérico, mas é uma forma bem didática de entender o que é marca de proveniência. Seriam as evidências físicas, marcas presentes no livro, tais como anotações, assinaturas, etiquetas, carimbos, rabiscos, desenhos, obras que tratam sobre o livro extrínsecos à publicação, como papéis avulsos, bilhetes, cartões postais. Aí, na justificativa, por que resolvemos apresentar um recorte desse trabalho? Porque a organização do acervo de Eudásio Tavares é um quebra-cabeça. E a gente entendendo um pouco das marcas de proveniência, a gente entende um pouco do contexto, não somente do trabalho do autor, como também o contexto cultural, como a obra foi produzida. Pode passar. O objetivo é evidenciar algumas marcas, algumas tipologias das marcas de proveniência encontrada no acervo. Não é um estudo exaustivo, até porque nós fizemos essa análise através da terceira doação. E os procedimentos da metodologia, porque é um estudo de caso, não? Específico, nós trazemos uma elaboração de uma tabela, o levantamento do Pérgamo, os levantamentos de documentos higienizados até 30/4. Por que eu falo 30/4? Porque foram as observações das minhas anotações, da minha planilha que trago. Eu não fiz uma análise total de todo o acervo, e sim desse recorte da terceira doação, da higienização da terceira doação. Pode passar. Aí, para a coleta de dados dos documentos arquivísticos, como eu disse, tem a Yuri entrou agora, mas também, como ele está fazendo a descrição e ele está tendo todo o acesso a toda a coleção, ele já está fazendo algo mais específico e mais profundo, porque em toda a documentação, enquanto eu fiz só do recorte da terceira, eu conversando com ele, ele se empolgou também em fazer essa verificação. Dos documentos bibliográficos, temos Sônia, que está desde o início do projeto, e recentemente entrou o Fábio, que a gente também captou ele para fazer a investigação dessas marcas, que ele também é um fofo, o vídeo dele que está aí, espero que consiga passar. Pode passar, Aline. Para a coleta de dados. Então, como eu disse, da terceira doação, foi 11 metros lineares, mas a investigação e a análise está sendo só de 7,4 metros lineares, porque foi o período que eu higienizei, dos documentos que eu higienizei de julho a abril de 2024, né? Julho de 2023, abril de 2024. Os documentos também analisados, CDs, DVDs, LPs e VHS, e por último, como eu havia comentado, que Yuri entrou e fez análise de 2 caixas, né, de todas as doações, ele fez análise de 2 caixas e meias, que isso foi até 31 de agosto, para a gente dar introdução a esse trabalho. Pode passar.
Na coleta de dados bibliográficos, a terceira doação foi 1.700 livros e 620 revistas. Se vocês analisarem, no primeiro slide que eu apresentei, estava dando o quantitativo de 1.700 livros e 347 revistas. Por quê? Porque algumas revistas estavam inseridas na parte documental, na parte dos documentos arquivísticos. Então, livros e revistas, a gente passava para a Sônia, né? Sônia e agora a Fábio, para fazer a inserção no sistema. Já foi inserido até abril foi inserido 698 títulos, de abril a agosto, 590 títulos, isto é, né, com a entrada tanto do Fábio quanto da Neildes, houve um volume maior de inserir os títulos no sistema. Pode passar. Aí, o que as marcas são? Existem 3 tipos de marcas. Marcas de uso. O que as marcas de uso referem? Se referem normalmente a terceiros que tenham feito marcas. Aí eu trago o exemplo do carimbo da Associação Cultural Brasil e Estados Unidos, marcas de edição, que eu trago o exemplo aí de um livro, que tem o símbolo aí do livro, o símbolo da gráfica, e marcas de posse, que é o que nos interessa mais, mas não, né, desmerecendo as outras marcas. Mas por que nos interessa mais? Porque é a forma que conseguimos analisar um pouquinho, entender um pouquinho da construção do Iudásio. Aí é um documento que está na série de doação de terceiros, onde ele faz uma análise de alguns poemas. Muitas pessoas enviavam poemas para ele fazer uma análise crítica, e tudo que ele gosta, ele coloca 5 asteriscos. Quando ele não gosta, ele coloca 1, ou ele faz um X ainda em cima do que ele não gostou, né? E ainda ele colocou aí, ó, com as palavras deles, este poema, né, é de fuder. Então, para ver que ele é bem específico e por que a gente se interessou em fazer a análise, né, dessas marcas. Pode passar. Aí é um exemplo do carimbo, né, mais ampliado. Pode passar. A logo da editora, que é a marca de edição. Pode passar. O poema, né, ao qual ele faz a referência, as anotações dele. Pode passar. E aí nós trazemos os livros. Nos livros, de 1.258 livros já inseridos, 35%, a grande maioria, marcas de uso. O que significa? Que são marcas de terceiros. Não significa, mas isso, a grande maioria, mas tem muita marca dele nos livros também. Dos conjuntos documentais, foram 945 conjuntos documentais. 5% desses conjuntos aparecem marcas de proveniência, muitos deles de posse. O que significa marca de posse? Marca do próprio Iudásio. Pode passar. E que tipos de marcas vamos encontrar? Encontraremos diversos tipos. E por que colocamos ali que é em pedaços, a pedaços de mim? Essa própria enunciação foi retirada de uma entrevista de Iudásio Tavares a Guido Guerra, que ele fala que há um pouquinho dele em cada lugar, em cada coisa, em cada momento que ele passa. Então, trazemos aí um pouquinho, que ele é baiano, ele foi ensaísta, crítico, letrista, tradutor. Pode dar o clique, Aline, que vai entrar como se fechasse um quebra-cabeça. Então, crítico, tradutor, dramaturgo, escritor, pai, candomblessista. Ele foi colaborador do jornal em Portugal. Ele teve mestrado, doutorado, pós-doutorado. Pode passar. Aí eu trago marca tanto de uso quanto de posse. De uso seria esse carimbo da biblioteca, Instituto dos Estudos Português. Por quê? Porque isso veio da biblioteca. Quando tem um carimbo, significa que esse carimbo é da biblioteca e está no acervo dele. Do lado temos o carimbo dele, mas pode passar ali. Mais tarde eu falarei sobre ele.
Aí algumas marcas também encontradas em documento e marcas de uso, né, de documento e marcas mais carimbos, e se vocês observarem, tem um carimbo redondo dele, e tem abaixo, tem um carimbo que é mais antigo, que ele era só dizendo Eudásio Tavares, e a numeração que ele colocava da biblioteca dele, a biblioteca particular. Pode passar. Mais carimbos, né, do Instituto de Estudo Português, e aqui ao lado um cartão encontrado dentro de um livro, que o livro também tem uma dedicatória, mas a gente traz como exemplo mais à frente. Pode passar ali. Aqui foi um conjunto de cartões postais de um fotógrafo encontrado dentro de um livro. Pode passar? Aí tá os cartões postais, a maioria são fotografias de Salvador que foram que virou, né, cartão postal, e esse autor acaba, né, esse fotógrafo dá para ele e ele acaba armazenando dentro do livro. Pode passar? Aqui algumas dedicatórias encontradas no livro. Ó, ofereço esse livro ao peso pena, Popó Tavares, que liquidou Sérgio Jardim no primeiro round, e a assinatura. Não sabemos de quem é essa assinatura, mas só de ler esse enunciado no livro, já queria saber como é que foi essa entrevista, porque ele fala, né, que Popó Tavares está chamando Eudásio Tavares de Popó Tavares. Do outro lado, uma dedicatória, e mais algumas anotações de Eudásio. Pode passar. Aí também mais algumas anotações encontradas. Esse do lado esquerdo é do Carlos Nejar. Eu trouxe esses dois exemplos porque eu acho bem pertinentes, porque ele tem muita correspondência trocada com Carlos Nejar. E do outro lado, Judith Grossman, que também tem uma marca de proveniência, né, no livro, e eu vou falar posteriormente também sobre esse livro, que aí ela fala aí da Noite Estrelada, Histórias de Terim, e tem essa dedicatória para ele, em 1977. Pode passar? Aí é um LP, tem a Maria Creuza, que ele fez músicas, e como ele escreveu muita música, e a intérprete principal dele era Maria Creuza, tem uma dedicatória dela num próprio LP, né, que ela dedica a ele, e na outra é do Pablo Neruda, desculpa. Se vocês observarem que eu falei do carimbo dele, esse do Pablo Neruda, aí, ó, a biblioteca dele, o carimbo dele é número 1, e não significa que foi o LP número 1, e sim, ele coloca a numeração número 1 para a coleção dele. E a assinatura do Pablo Neruda, né, dedicando a ele em 1968. Pode passar. Alguns selos, a logotipo do Aquibeu, a antiga, né, que mostra um pouquinho ali Brasil e Estados Unidos, o símbolo, porque Eudásio Tavares também foi tradutor, então aqui ele pede, tem a documentação falando para ele, né, autorizando ele, que ele ele exerce, né, a função de tradutor. Aí ao lado, um é brasileiro e o do outro lado é o selo americano. Pode passar? E esses dois aqui são os mimos, que eu acho. Por quê? Porque da fundação da Casa Jorge Amado, esse selo dourado não eram para todos que eram enviados. Muitas das etiquetas eram etiquetas comuns, apenas para alguns a etiqueta dourada era enviada. E ao lado, o ex-libris do estado de São Paulo, para ver a riqueza do jornal. Isso foi um recorte de jornal, né, que tem no acervo dele, mas ao fundo consegue observar a antiga São Paulo,
E são poucos os acervos que têm o ex-libris do jornal, né, do Estado de São Paulo. Para mim, eu acho um mimo esses dois, que nem eu falo para a Sônia, é um xodó. Pode passar. E aí são marcas de edição, né, que são marcas de proveniência, a gente está falando de marcas de edição. Esse símbolo aí é outro. Não sei se vocês, alguns são muito novos, mas esse símbolo aí, pode dar mais um clique, Aline. É da construtora Odebrecht, e ele tem meio que um portfólio de como e quando foi construído o Teatro Castro Alves. Esse símbolo aí, essa logotipo, é a inicial da Odebrecht. E nem o Teatro Castro Alves, eu estou falando com propriedade, Jacione está aí, trabalhou também no acervo do Teatro Castro Alves, nem o Teatro Castro Alves tem esse portfólio. Pode passar, Aline. Se der tempo, no final eu mostro algumas curiosidades. Aí, o símbolo seco, que a gente chama, né, que é o etiqueta, ele fica meio transpassada, mas ele não é molhado, é um carimbo que não é molhado, que ele é apenas demarcado, mas é do Consulado de Portugal. Nos discos, né, a gente encontra muitas marcas de proveniência no disco, tanto dele quanto de terceiros, pode passar. Colagens. Eu trago essa colagem aí, que seria uma marca dele ou não. Mas isso precisaria de um estudo mais profundo, a gente não tem propriedade para falar, mas ele fazia muitos desenhos e colagens que posteriormente iam para as gráficas, revistas ou os livros, e também outra marca dele é que ele sempre colocava o ano em números romanos. Liga lá. Aqui atrás, só um minuto. Espera aí. Tá, tomada. Aí é um vídeo, eu não sei se vai conseguir ver, que acho que esse vídeo que está dando problema. Tem ali, ó, aperta play. Para observar que nos livros ele tem uma grande quantidade de marca, e essas marcas, possivelmente, como a gente não tem um estudo profundo, possivelmente pode virar a ter sido, né, porque muitas anotações dele viram, como a gente fala, que ele tem uns insights sobre o que ele quer escrever. Esse livro é um exemplo, foi o Fábio que fez esse vídeo para exemplificar o quanto tem marca, o quanto ele deixa demarcado. Pode passar, Aline. E aí, as encadernações, foi aquilo que eu havia dito, que mais abaixo eu falo sobre o livro de Judite. Os livros dele, apesar de estar com as capas muito boas, ele fazia uma segunda encadernação. E se vocês observarem, a própria tipografia, essa dourada, que é feita, né, com ouro, ela é muito cara, ainda nos tempos atuais. Então, para aquela época, já era caro. Então, é algo que ele tinha um apreço sobre esses livros. Ao menos nós entendemos assim, mas é como nós dissemos, nós trazemos um recorte só, precisaria de um aprofundamento, um estudo aprofundado sobre as marcas para ter saber a real procedência dessas marcas e dessa tipografia. Aí, alguns livros dele, que ele refez a capa e fez a tipografia em ouro. Pode passar? Aí tem, ó, do Jorge Amado e Judite Grossman. Então, os livros que ele mais gostava, ele fazia uma reencarnação e a tipografia em ouro. Pode passar. E mais anotações, tanto de livros quanto de documentos, mas essas três aí são de livros, que aquilo que nós falamos, se está com
Se ele gosta muito, ele coloca 5 asteriscos. Se ele gosta mais ou menos, ele coloca de 3. Se ele não gosta, ele faz um X em todo o conteúdo. Pode passar. A assinatura dele, se vocês observar, do lado esquerdo é de 74, e aí ele faz uma dedicatória à mãe dele. Do outro lado, do lado direito, ele faz uma dedicatória à filha, mas se observar já é 2009, ele veio a desencarnar em 2010, então a própria letra dele já está um pouco mais tremida, né? Pode passar. E aqui trazemos dois tipos de assinatura, mas aquilo identificamos que quem era do candomblé e quem era, que ele chama de irmandade, ele faz essa assinatura dele com um tridente. Volta um pouquinho o slide anterior, ali. Se observar essa assinatura, a comum dele é encontrada essa que ele assina para a filha, Jéssica, que ele faz um T com um T normal. Pode passar. Na assinatura para o pessoal, que é de candomblé, que ele chama de irmandade, ele faz esse trident. E ele fala, né, uma dedicatória ali, para Gracinha e Edelmo Oliveira, uma irmandade verdadeira, e assina. Do outro lado é para o Jorge Amado, e aí ele fala, o grande abraço do seu amigo fiel e admirador irrestrito. Pode passar ali. Aqui, como eu informei, o carimbo dele reto, né? Mostrando que ele tinha um ordenamento, ele tinha um controle, digamos assim, sobre a biblioteca. Do lado, o outro carimbo, que também é marca dele, mas aí já é um carimbo redondo, que fala o registro, que seria o número, né? E a data. Se observar ali, o carimbo está 1346. Então, esse livro foi o registrado na biblioteca dele com a numeração 1346 em 1981. Aqui nós não temos, eu acho que nem um terço, porque de 81 até a terceira doação, se passaram-se muitos anos. E aqui no acervo a gente tem apenas 1.258. 1.700 livros, né, mas 1.258 registrados. Pode passar. E as marcas de posse, mas aí foram intervenções do próprio projeto. O redondo é o carimbo que está sendo utilizado para demarcar os livros, a coleção dele na biblioteca, e o outro, o carimbo que está sendo utilizado pelo projeto para demarcar os documentos arquivísticos dele armazenados na biblioteca. Pode passar? Roseli, você tem 5 minutos. Já está encerrando. Acreditamos que o objetivo principal, que era evidenciar as marcas de proveniência, foi atingido. Houve uma compreensão das intenções do contexto do autor para melhor entendimento do próprio acervo. E um estudo mais aprofundado dá uma valoração e da validade histórica cultural do acervo, que é evidente, deixando margem para estudos futuros, uma produção de um catálogo seletivo sobre o assunto, quem sabe, né? São considerações que nós, que produzimos esse trabalho, que gostaríamos de trazer. Pode passar, Aline. Aí é um desenho que, aí eu trago aí curiosidades, o trabalho realmente já encerrou, mas se acabar o tempo, tu pode me cortar, Aline. Aí é um desenho que ele fez, mas também foi reproduzido num livro dele. Pode passar? Aqui também, da direita, é o documento encontrado no acervo dele, que posteriormente virou a capa do livro dele. Pode passar? Aí eu trago só por curiosidade, né, o portfólio da Udebest, pode passar? Que fala um pouquinho da construção do Teatro Castro Alves. Pode passar? Pode passar? E aqui a gente traz um livro de Antônio Carlos Cabral,
e se vocês observar, é o número 5 dentro da coleção, aí ele ainda anota, né, classe poesia, essa marca ali, esse carimbo é dele, veio, digamos, da casa dele, e vem a dedicatória. Aí, Delzi Tavares, ofereço com Amanhecer, Antônio Carlos Cabral, Salvador, 5/12/68. Esse livro está como, eu não sei se ainda como obra rara, ou diria semi-obra rara, porque ele foi limitado, a produção dele. Esse Antônio Carlos Cabral, ele era de medicina da USP, produziu esse livro e foi morto pela ditadura. Então, ele tem um aspecto, já um caráter de livro especial dentro do acervo. Tanto que, se olhar, observar, se vocês pesquisarem, vão ver que ele já está, acho que nos sites de leilões, né, em busca desse livro. Nós gostaríamos de trazer, tem outros 2 livros também que estão como livros especiais, mas é que eles não estão completos. E um livro só tem na biblioteca da Inglaterra e outro no acervo dele, mas ele está pela metade, ele não está completo. Seria esse o nosso trabalho, finalizamos por aqui e agradecemos muito a atenção. Muito obrigada, Roseli. Muito obrigada a toda a equipe. Também um trabalho belíssimo, né? Com várias curiosidades. Olha só, como o trabalho do arquivista é um trabalho de pesquisador também, né? Observe, a gente vem debatendo muito isso ao longo do projeto, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, como nós precisamos mergulhar a fundo mesmo na vida do dono do acervo, vamos dizer assim, né? Na vida da pessoa, para que a gente consiga desenvolver um trabalho riquíssimo e belíssimo como esse que vocês desenvolveram. Bom, vamos abrir agora para as perguntas. Caso alguém tenha ainda alguma pergunta para o Luiz, a Roseli também, toda a equipe está aqui à disposição. Abram os microfones e vamos lá para as perguntas. Quem quer ser o primeiro? A professora Evelina colocou aqui no chat, belas apresentações, parabéns, parabenizando a todos. Realmente as apresentações foram belíssimas, trabalho riquíssimo, esse trabalho que vocês trouxeram. Muito bom ver aí a produção, como está, não é? O entusiasmo, e conhecer esse trabalho aí que vocês estão realizando, porque por mais que a gente às vezes converse e tenha reuniões menores assim, mas ver o produto mesmo do trabalho é muito importante, né? Então, parabéns aí para todos vocês, que aí gostei muito de todas as apresentações aí. Muito bom. Não teria assim. Muito obrigada, professora, pela sua participação. Henrique, vontade. Oi, gente, tudo bom? Foram ótimas as apresentações. Eu fiquei pensando em alguns temas que me tocam assim no doutorado, né? Esse escritor que se organiza. E aí lembrei também da fala do Reinaldo mais cedo. No livro do Reinaldo, ele propõe ele enfatiza assim a passagem do arquivo pessoal para o arquivo literário, né? E o arquivo sai do ambiente doméstico e vai para as instituições, para os centros de memória. E aí algumas coisas que eu fiquei pensando aqui, as marcas de proveniência que Roseli mostrou, elas indicam as práticas de arquivamento do próprio escritor na sua residência, né? E como Judith Grossman fala em algumas cartas de doação, do escritor do século XX, né? Assim, como esse escritor do mundo do papel
geria, assim, fazia esse gerenciamento do próprio acervo, né? Parece que essa figura de autor no século XX também estava muito ligada à ideia do arquivista de si mesmo. E aí, um outro ponto que me chamou a atenção na fala do Luiz, sobre a série Atividade Religiosa do quadro de arranjo. E aí que tem também a ver com essa passagem do arquivo da residência para a instituição. Foi até um tópico de uma reunião que a gente fez presencialmente, eu acho que no ano passado, quando Foi. com a Eliane, na época do seminário sobre a tese da Judith Grossman, se haveria documentos da atividade religiosa, né? E uma ideia muito corrente, muito comum, é que as religiões de matriz africana são apenas orais, né? E o que a gente percebe é que existe uma tipologia documental, digamos assim, né? Dessa vida religiosa. A vivência no candomblé, por exemplo, pensando no caso de Eudásio Tavares, ela também gera documentos. Então, o trabalho com acervo, ele diz ele consegue visibilizar isso, né? Eu acho que é um ponto interessante, que desfaz um pouco essa ideia da pura oralidade, digamos assim, que, numa perspectiva antropológica, está ligada a uma ideia de um primitivismo oral, né? É um ponto interessante que o Luiz destacou. E aí eu acho que tem a ver também, linkando com a fala do Reinaldo, por que que esses documentos da atividade religiosa só aparecem na terceira doação? A primeira doação foi feita em vida, para Elizabeth Azim, que coordenava o acervo de manuscritos baianos, e essa documentação religiosa ficou com o próprio Eudásio. E aí os motivos que a gente pode pensar, especular de por que essa documentação só aparece agora, depois do falecimento dele, porque uma documentação mais privada, digamos assim, né? Ou não dizia ou era uma documentação mais privada, ou era uma documentação que ele ainda estava fazendo uso em vida. E aí essa passagem, como o Reinaldo fala, né, do arquivo pessoal para o literário, do doméstico para a instituição, também acho que de alguma forma diz do nível de pessoalidade ou das novas imagens do escritor que vão se revelando sucessivamente, desde uma imagem social do escritor que quer construir a sua imagem em vida, até as imagens mais diversas que vão aparecendo quando o autor carne e osso não está mais presente, mas essas imagens vão aparecer a partir dos documentos. Então, essa passagem, ela também revela, essa passagem do tempo e do espaço, ela também favorece que esses documentos e essas novas tipologias apareçam, né? Então, foram Perfeito, coisas assim, que eu fui pensando. perfeito. Excelentes observações, principalmente aí, não tem como meus olhos não crescerem quando você fala do aspecto religioso, que faz parte da minha pesquisa de mestrado, justamente isso, a preservação desses documentos dentro dos terreiros, trazendo essa questão que o Dásio também traz para a gente no seu acervo, de mostrar que no candomblé a gente não tem só a oralidade, né? A oralidade ela é um pilar importantíssimo, né? Faz parte das tradições da religião, mas nós encontramos também registros que precisam ser preservados. Então, a gente encontra também, dentro do acervo de Eudásio, e a equipe traz aí, dentro do seu trabalho, exemplos disso que corrobora bastante com o que a gente vem estudando em relação à temática religiosa. Roseli, fica à vontade. Eu ia colaborar, porque reforçando essa fala, porque a própria
própria música, né? Ele fez diversas músicas, né? Que são pontos direcionados e explicitamente, e a própria construção das apresentações de Stella de Oxóssi, que ele participou das produções 5 anos, 10 anos, 15 anos, e tem toda essa construção dentro do próprio acervo dele, ele comentando o que é, o que não é, e construindo até com outros autores que eu também desconhecia e que eu fiquei sabendo que são do candomblé pelo próprio... mexendo no acervo, né? Higienizando o acervo dele, essa troca de correspondência que atualmente a gente faz tudo por e-mail. E não teremos, assim, não teremos essa pesquisa, digamos, né? Porque por e-mail fica muito restrito, é mais restringido ainda. E graças a Deus que ele deixou isso em vida, e é uma construção muito bacana de lidar, estudar e verificar como que, por exemplo, essa da organização das produções de Stella de Oxóssi, ele participou praticamente em todas, e ele opinou, e ele não só introduziu a ideia dele, não somente como cultural, mas também trazendo esses aspectos que ele tem do candomblé, e que é muito rico de ver nos próprios manuscritos dele, nessa troca com outras pessoas. Perfeito, belíssimo. Bom, acho que avançamos um pouco, né, até do horário mesmo que estava previsto para encerramento, mas vamos seguir com o nosso intervalo até as próximas comunicações. Deixa eu só ver aqui o tempo. O encerramento seria às 15h20, nós estamos encerrando às 15h44. Nós estaríamos voltando agora com a segunda sessão. Henrique, por favor, nós podemos ir podemos retornar às 16h05, para que todo mundo beba uma aguinha. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Então, nós vamos encerrar essa primeira sessão de comunicações e vamos retornar às 16h05, tá? 20 minutos aí de intervalo. Professor. Gente, boa tarde. Boa tarde. Aline, querida, se a gente puder reduzir um pouquinho o intervalo para 10 minutos, para mim, fica mais orgânico para eu organizar minha rotina aqui, cotidiana. Tudo bem, tranquilo. A gente volta, então, 15h55. 15h55. Obrigada, gente. Então, voltamos às 15h55. Até já, pessoal. Até já, gente. Água. Até já. Dá para tomar um cafezinho. Dá. Parabéns, viu? Muito bom.